Ato e missa marcam os 50 anos da morte do estudante de geologia da USP, Alexandre Vanucchi Leme, assassinado pelo regime militar aos 22 anos em 1973. Para homenageá-lo, amanhã, dia 17 de março, sexta-feira, está programado ato na Faculdade de Direito do Largo São Francisco da USP, às 4 da tarde, e missa na Catedral da Sé, às 7 da noite. A gente vai falar sobre o Alexandre Vanucchi com o Sérgio Gomes, jornalista, diretor da Alboré Projetos Especiais em Comunicação e Artes. Olá, Sérgio, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Marilu, bom dia a todos os ouvintes. Bom, Sérgio, inicialmente eu gostaria que você falasse um pouco da trajetória, né, de Alexandre Vanucchi Leme. Enfim, você também que era estudante, né, da USP na época. Conta um pouco para quem não conhece a história de Alexandre Vanucchi Leme. Então, nós estamos falando de 50 anos atrás, estamos falando da Universidade de São Paulo. Eu era estudante de comunicações e artes, fazia jornalismo, e o Minhoca, o Alexandre, era da geologia, e atuando nos centros acadêmicos, que eram as entidades de representação dos estudantes. E fomos trabalhando para que as escolas pudessem se conversar. Criamos um jornal chamado A Ponte, Quando o Muro Separa, que era o jornal que foi reunindo os centros acadêmicos das várias áreas, da engenharia, da medicina, da agricultura, da economia, enfim. E nessa ocasião, acontece uma série de prisões por razões políticas, e uma das pessoas presas é o Alexandre Vanucchi Leme, que era do Centro Acadêmico da Geologia. E todo mundo sabia que as prisões estavam acontecendo, havia um clima muito tenso, e soubemos depois que ele tinha sido preso, o que fazer. E no dia 23 de março, sai por uma notícia de que ele teria tentado se evadir e que foi atropelado por um caminhão lá no Brás, na Celso Garcia. Isso era uma fraude, isso era uma farsa, porque de fato, ele tinha sido preso, torturado e morto no Doicode, aqui na Rua Tutóia, onde tinha mais pessoas presas, muitas delas. Ele tinha feito uma cirurgia de apendicite, e acho que essa fragilidade criou essa condição de que ele não suportou as torturas e foi morto, foi assassinado desse jeito. Então, em solidariedade, quando os estudantes souberam, nós, da ECA, era dia 23, então 23 mais 7 dá 30, e a gente resolveu fazer uma missa no 7º dia para ele. A família dele era católica, de Sorocaba. Inicialmente a gente pensou numa missa dentro do campus, depois fazer lá na igreja do Largo da Batata, que é conhecido hoje, ali do Largo de Pinheiros, e afinal foi possível contar com a participação efetiva do Dom Paulo, que era o cardeal arcebispo, e essa missa então foi para a catedral. Nesse dia 30 houve um bloqueio, praticamente um grande bloqueio de viadutos e acesso, de tudo. Lembrar que não tinha metrô nessa época, criando enormes dificuldades para que as pessoas chegassem na Praça da Sé, mas, apesar disso, em torno de 2, 3 mil estudantes, na maioria, comparecemos à catedral, e essa missa aconteceu em paz, um trabalho bem entrosado com o Dom Paulo, acertando o roteiro todo de a gente não cair em provocação, não, você pode imaginar. E essa missa deu no sentido efetivo. A gente não sabia que ia tanta gente. Não era um espetáculo, não era um evento que se queria montar, era uma missa
em homenagem e desagravo de sentimento. Como dizia o Dom Paulo, a solidariedade tem que ser imediata. Quando não é imediata, é calma. Isso é uma outra coisa. E foi isso que aconteceu e acabou resultando no primeiro grande evento assim de massas depois do ato nacional número 5, que tinha sido em dezembro de 68. E, Serjão, a importância de hoje, né, ter esse ato, né, no Largo São Francisco e também, novamente, uma missa na Catedral da Sé, a importância, principalmente, eu já ouvi você falando, né, dos jovens, né, do Brasil. Enfim, é sempre importante também fazer essa ligação com aqueles que ainda estão estudando, que ainda vão seguir uma carreira. É sempre importante lembrar isso, né, Serjão? Para o pessoal que às vezes não conhece o que aconteceu durante a ditadura militar, né? Pois é. Há um grande artista chamado Carlo Levi, que é dono de uma frase, uma sacada, que diz que o futuro tem um coração antigo. Então, são as gerações que se sucedem, a vida civilizada, a vida em sociedade, não é só criada por quem está vivo. A gente tem a ver com as gerações passadas, todas, séculos, milhares de anos. Então, se dá conta de que nós não somos apenas um indivíduo que cada um de nós digere e caga. Quer dizer, a vida é mais do que isso. A vida é relação. Então, a vida social, a vida política, a polis, a cidade, tem muita importância. E é preciso que as pessoas saibam que, quando se compra democracia, essa coisa, é fruto da luta. Não apenas da luta de pessoas muito especiais, de heróis destacados, porque tinha um pouco isso nessa época, de que para enfrentar uma ditadura militar tão pujante, etc., só gente muito especial, capaz de se entregar totalmente, então, grandes heróis, etc. Tem muita gente que pensa que a atividade política é destinada apenas a pessoas muito populares, etc. E não, a história, na verdade, é a história de muita gente. Então, descobrir meios e formas das pessoas comuns como nós poderem participar é uma forma inteligente de fazer política, de fazer o bem comum, de trabalhar para que as coisas aconteçam com a participação dos maiores interessados, que são as pessoas, a sociedade. Então, jovens, tem uma aula para acontecer amanhã, de graça, em estado de graça. Às 4 horas da tarde, no Largo São Francisco, haverá um ato com muito bem feito. Tem música, tem poesia, vamos ter o Brás. A programação toda deveria ser comunicada, porque é um espetáculo, entre outras coisas. E depois a missa, aí respeitosa, tá certo? É missa, não é uma coisa na catedral. Para quem nunca participou, para quem é jovem, eu acho que merecia deslocar a sua carcaça até lá, fazer um movimento de romper com a rotina e fazer uma coisa, ir lá ver o que é isso. Essa história está acontecendo hoje. E lutar pela democracia não é uma coisa dos velhos que lutaram pela democracia. Está aqui, esse desafio está colocado hoje para cada um de nós. Isso eu ia te colocar. Não, eu ia colocar exatamente só para a gente encerrar aqui, que a gente também tem já um outro convidado já esperando, Serjão. Nesse momento, como você falou, a luta pela democracia é agora. A gente teve aí um governo de extrema-direita, e, enfim, teve muita mobilização para afastar, mas continuar presente, né, o bolsonarismo. Então, a gente precisa lutar e a importância de não deixar as pessoas esquecerem o que aconteceu, por exemplo, com Alexandre Vanucchi Leme. É importante essa memória, estar presente, porque ainda hoje há tortura também no país, né? Por que ele sobrou? Por que ele ficou na história?
era um destacado dirigente político, era um destacadíssimo líder estudantil, nem tinha isso, o movimento estava com dificuldades enormes. Ele fica para a história exatamente porque houve uma grande manifestação dos seus colegas, dos estudantes sobretudo, que não deixaram passar em branco o que tinha acontecido. Esta luz da participação social é que ilumina a existência para sempre do Alexandre Vanucchi Leme. Ele está vivo aqui. Ele não morre mais, está vivo. Tudo tem. Vocês vão logo poder conversar com o ministro da Justiça. Está aí a prova. O papel dos indivíduos na história talvez seja maior do que as pessoas normalmente querem se dar conta. Cada um de nós tem muita importância. Não é mais um. Vão lá ver. Quem tiver pelo centro, sexta-feira, 16h, lá no São Francisco, vai ser bonito. Sim, e depois às 19h na Catedral da Sé. Sérgio, a gente agradece demais aqui a tua participação, né? Fazendo aí, lembrando, né, a história do Alexandre Vanucchi Leme, que foi assassinado há 50 anos pela ditadura militar, ele que era um brilhante estudante da USP, em primeiro lugar, né, no vestibular, como você disse, enfim, a gente está aqui justamente para poder fazer com que essa memória permaneça. Viu, Sérgio? Muito obrigada. Um forte abraço para você. Até a próxima oportunidade. Até a próxima. Obrigada. Até a próxima. A gente conversou aqui com o Sérgio Gomes, jornalista, diretor da Alboré Projetos Especiais em Comunicação e Artes. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.